Calorosas saudações e Marcos Mendes descreveu, em termos mediáticos, pelo menos, Donald Trump como sendo um herói. Já vamos lá. Até lá, o último herói que a Marvel iria enunciar. Calorosas saudações e Marcos Mendes descreveu mediaticamente, mesmo que seja só aí, Trump como sendo um herói, mas já lá vamos, porque é preciso compreender em primeiro lugar que a Marvel lançou um novo super-herói em que o poder especial dele é colocar like neste vídeo. Portanto, meus amigos, façam como ao super like e metam gosto neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais para chegarmos a cada vez mais sítios. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, sem mais demoras, vamos ouvir o que é que Marcos Mendes tem a dizer sobre o caso de Donald Trump e a situação em si, porque até há alguns pontos interessantes. Vamos ver. Trump, obviamente, a dominar a atualidade, violência política já condenada em todo o mundo, o que não é, apesar de tudo, inédito nos Estados Unidos, onde situações destas já ocorreram, são recorrentes. Exatamente. Só antes de começar, os Estados Unidos, se eu não estou em erro, Roosevelt, Ronald Reagan, Donald Trump, Abraham Lincoln, John F. Kennedy e está-me a faltar um. Mas pronto, eu creio que são 5 ou 6 presidentes que já foram ora assassinados, ora envolvidos em tentativas de assassinato. Nos Estados Unidos há um histórico, de facto, muito grande de atentados a presidentes e a candidatos a presidentes. Em primeiro lugar, acho que se impõe uma palavra evidentemente de condenação, porque estes acontecimentos são sempre absolutamente censuráveis. Portanto, não há nada que justifique um atentado, seja a quem for e seja em que circunstâncias for. Excelente por parte... Desculpem só interromper, mas eu tenho que dizer isto. Excelente por parte de Marcos Mendes, porque eu vi nos últimos 2 dias muita gente a tentar relativizar e até desvalorizar o evento em si. E o Marcos Mendes, independentemente de se concordar com ele ou não, porque isto é uma questão humana, não é uma questão política, tanto quanto isso, ao dizer isto, e parafraseando, dizendo, em primeiro lugar, tudo o resto, enfim, é diferente disto que eu vou dizer, isto é inconcebível. Portanto, eu dou-lhe mérito pelo bom senso. Depois, o que você disse há um bocadinho e bem, suscita-me aqui uma outra pequena reflexão, que é assim. Com todo este leque de atentados ao longo da história destas décadas nos Estados Unidos, de facto isto parece de repente que os Estados Unidos são um país do terceiro mundo. Pois. Ou seja, um país do primeiríssimo mundo. Uma democracia altamente avançada. Em pleno século XXI, acontecer um atentado desta natureza é qualquer coisa que de alguma forma envergonha a democracia norte-americana. Mas muito não é polarizada normal. a sociedade norte-americana. Sim, claro. Mas, de facto, com todos os instrumentos de segurança que hoje em dia existem, isto significa que alguma coisa não vai bem, de facto, na democracia americana. Eu vi alguns comentários, atenção que eu não vou, estes meus comentários não são perentórios, vi apenas alguns vídeos, alguma crítica até do ponto de vista mediático dos serviços secretos americanos, ou seja, para com os serviços secretos americanos, porque pelos vistos havia pessoas a reportarem que conseguiam ver facilmente o atirador e que nada foi feito relativamente a isso. Atenção, nem sequer estou a insinuar nada, estou só a dizer o que foi comentado mediaticamente até, e alguns vídeos que andavam a circular que se via claramente o homem no telhado onde ele estava, enfim, daquela plataforma, daquela casa onde ele estava, com a pistola, não é? Portanto, desse ponto de vista, claramente que há um problema de segurança e ao mesmo tempo diria também ao Marcos Mendes que não é apenas nos Estados Unidos, na história recente, onde isto acontece, não é? Já tivemos em democracias avançadas, como por exemplo o caso do Japão, onde isso aconteceu recentemente. Portanto, o que me preocupa aqui é que não é só os Estados Unidos. Preocupava-me também se fosse só, mas preocupa-me ainda mais que não seja só. A questão é mesmo essa. Parece um país do terceiro mundo quando é um país do primeiríssimo mundo. Agora, posto isto, vamos à parte política, que é, obviamente, agora a parte que interessa, porque a parte judicial tratarão as entidades de investigação. Sim, claro. Até que ponto é que ele poderá ou não beneficiar na campanha e na corrida às presidenciais? Acho que não há uma dúvida. Donald Trump vai beneficiar e vai beneficiar muito. Atenção, é provável que beneficie. Eu talvez colocaria um travão à questão de dizer que vai perentoriamente beneficiar por uma simples razão. Eu gosto de olhar para o passado para tentar prever o futuro. E embora isto o possa beneficiar, por exemplo, Ronald Reagan, depois da tentativa de o assassinarem na década de 80, ganhou a eleição americana da maior landslide, com a maior diferença que existiu. Mas o candidato democrata era fraquíssimo e ele já tinha tido uma vitória muito simpática em 1980. Mas o oposto
aconteceu com o Roosevelt. O Roosevelt teve uma tentativa de assassinato, pouco tempo depois vai a eleições e perde. Atenção. Não é reconduzido no cargo de presidente pelo qual estava a desempenhar na altura, mesmo após uma tentativa de assassinato. É verdade que na altura não havia um Biden a concorrer contra ele, e Biden é muito mais fraco do que quem estava a concorrer com Roosevelt na altura, como sabem. Mas a questão aqui é outra. É não dizer perentoriamente que isto pode acontecer, porque já tivemos as duas coisas. Em que lhe dá muito jeito na eleição, como é o caso do Reagan, embora já fosse favorito, ou o Roosevelt, que mesmo isso tendo acontecido, não ganhou. Portanto, percebo o que ele diz e concordo, atenção. Só que não iria com tanta sede ao pote. Só este pormenor. Com esta situação. E com a empatia que se gera. Tudo muda, claro, tudo muda. E eu acho que vai haver um momento antes do atentado e um momento depois do atentado. Em primeiro lugar, muda o estatuto de Donald Trump. Certo. Quer dizer, até agora ele era visto eminentemente como o vilão, odiado, polémico, controverso. A partir de agora, ele muda de estatuto. Vai ser visto como o mártir, como a vítima e também como o herói. E isto vai granjear-lhe uma onda de simpatia. Já está a granjear uma onda de simpatia dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Nada melhor do que uma ajuda destas para chegar à vitória. Eu concordo aqui com o Marcos Mendes. Obviamente que eu creio que eu e o Marcos Mendes tenhamos visões diferentes relativamente àquilo que queiramos que aconteça com Trump a nível político e eleitoral, não é? Eu acho que isto é positivo para ele, por uma simples razão. Muitas das vezes, do ponto de vista da violência política, o que aconteceu a 6 de janeiro no Capitólio era atirado à cara de Trump. Agora, os argumentos que o Partido Democrata pode dar a Trump, que ele é um nazi, que ele é um fascista, é um violento e não sei o que mais, foi um bocado pelo cano abaixo, porque a verdade é que nunca tentaram matar Joe Biden, nunca tentaram matar Barack Obama, mas tentaram matar Donald Trump. Portanto, o discurso de que ele é perigoso e uma ameaça e não sei o que mais, vai cair por terra. Aliás, já caiu por terra porque quem tentaram matar foi Trump. Não foram os outros. Portanto, aqui acabo por concordar com o Marcos Mendes. Segundo Já ponto. tivemos outros casos noutros países que Claro, nós também tivemos assim, o caso do Brasil. Não é igual, mas é semelhante. Sim. Bolsonaro não existia praticamente com grande significado antes da tentativa de assassinato. O Bolsonaro não concorda, até porque o Bolsonaro... Atenção, eu percebo talvez o que se esteja aqui a dizer, porque traz sempre mediatismo, mas o Bolsonaro, quando o atentado na altura, em 2018, o próprio Bolsonaro já estava à frente nas sondagens. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que nós temos situações onde os atentados aos candidatos a presidentes ou aos presidentes acontecem, mas com diferentes outcomes, com diferentes resultados. Ou seja, a situação é semelhante, mas temos exemplos para todos os gostos, onde é beneficiado, como no caso do Bolsonaro, mas que já vinha numa situação diferente de primeiro lugar nas sondagens, ou o Reagan, exatamente a mesma coisa, e o oposto com o Roosevelt. Ou seja, é o que eu estou a dizer, ajuda, claramente politicamente, certo? Pelo exemplo que eu falei anteriormente, mas eu não iria com tanta cedo ao pote. Aqui do Bolsonaro é só um erro técnico da parte do Marcos Mendes. E depois tornou-se presidente. Aqui, Donald Trump até já ia à frente das sondagens, portanto vai ter aqui uma O Bolsonaro também já estava na altura, se eu não estou em erro. alavanca maior para a Ou vitória. o caso de Soares na Marinha Grande, já há muitos anos também. Sim, uma agressão. natureza diferente. Mas estes momentos em que uma pessoa se vitimiza e ao mesmo tempo se transforma em herói ajudam sempre do ponto de vista político e eleitoral. Eu percebo a comparação do Mário Soares, mas não compararia, porque o Mário Soares levou uns tabefes. Atenção, condenável na mesma, não é essa a questão, mas entre levar um tiro a 1 milímetro da cabeça ou 5 milímetros, levar um tabefe, é muito complicado alguém morrer por um tabefe, não é? Portanto, acho que são situações muito diferentes, muito dispares. Mas efetivamente ajudou, até porque na altura o Freitas do Amaral estava à frente nas sondagens e acabou por haver uma ultrapassagem no dia da eleição. Agora, o segundo ponto não é menos importante, é que os democratas ficam numa situação terrivelmente complicada. É verdade. A situação dos democratas já não era fácil. Com a fragilidade de Biden, com as divisões internas sobre se Biden devia ou não desistir. Mas a partir de agora ficam sem espaço de manobra. Porquê? Porque, veja bem, os democratas faziam a sua campanha eminentemente chamando a atenção de Trump é um perigo para a democracia, um perigo para os Estados Unidos. Exato. A partir de agora ele é sobretudo visto como uma vítima. Segundo, dando um exemplo. E só uma parte antes de ele concluir o raciocínio. Uma coisa que eu tenho visto é que
a direita, mediaticamente, a nível de redes sociais, até de mídia tradicional, está-se a aproveitar politicamente, não é? É normal, o aproveitamento político acontece em todos os quadrantes, à esquerda e à direita, faz parte da política, faz parte do poder. E têm dito muita coisa que é, bom, vocês estão surpreendidos com isto. Andaram a compará-lo ao senhor do bigode, a chamá-lo nazi, fascista e não sei o quê nos últimos 8 anos. Andaram a dizer que ele tinha que ser eliminado e não sei o que, não sei o que mais. E agora admiram-se com isto. Vejo muita gente a responsabilizar Joe Biden e o Partido Democrata por aquilo que aconteceu. E a verdade é que, se formos ver algum do tipo de discurso político que existiu, talvez mentes que sejam mais depreciativas do ponto de vista interpretativo podem levar aquilo como incentivo a coisas más, não é? Portanto, se calhar, quando nós caracterizamos alguém com o qual discordamos, não devemos extremar essa posição de discórdia. O que eu estou a dizer é, lá por o Donald Trump ou qualquer outro ter uma perspectiva mais cética relativamente à imigração, ao aborto, a uma questão mais tradicional na forma de viver e ver a vida, essa pessoa não deve, nem deve ser chamada de fascista ou de nazi, de todo, não é? Portanto, é esse extremar de radicalismo, de caracterização política, que se calhar depois pode ter consequências nefastas, não é? Mas enfim. Atacá-lo, criticá-lo, acusá-lo de ter sido o incentivador do ataque ao Capitólio há uns anos atrás. A partir de agora é muito mais difícil. Porquê? Porque ele é visto, de facto, como alguém que até podia estar morto por um atentado. Exato. Ou seja, o espaço de manobra dos democratas, em termos de discurso, baixou muito. Deixa-me então perguntar-lhe algo, porque vimos Joe Biden hoje já a falar por 2 vezes, já a falar uma 3ª vez na Sala Oval. O que é que isso significa? Ainda vai, e acho que isto é de ontem, e acho que ele hoje já falou outra vez. Atenção, acho que ele hoje já falou outra vez, portanto são 4 vezes. Só um pormenor, hoje o Trump vai escolher o vice-presidente. Deve ser, eu vou lançar este vídeo às 7 e tal da tarde, portanto deve ser mais ou menos por esta hora, já se deve saber quem é que será o candidato a concorrer com o Trump a vice-presidente. Significa isso mesmo, claro. Ou seja, os democratas estão aflitos. O presidente Biden, em 24 horas, vai falar pela 3ª vez, hoje à 1 da manhã. Falou ontem, 1 hora a seguir ao atentado. E hoje já falou outra. Falou hoje ao fim da tarde, estou a falar sempre de horas de Lisboa. E bem, uma declaração curta, mas bem feita, e vai falar hoje novamente à 1 da manhã. Porquê? Porque os democratas estão aflitos. Isto é a prova provada de desespero. O espaço mediático está ocupado por Trump. Biden vai tentar partilhar esse espaço. Quer dizer, faz o que pode, mas a vida dos democratas passou a ser um inferno. Terceiro ponto ainda importante. Agora o estatuto, nestes próximos 4 meses, tem esta diferença brutal, que é, de um lado, Trump, vítima, mártir, mas também o herói, o corajoso, o homem que, com o punho cerrado, a mostrar coragem. Do outro lado, Biden. Perfeito, explanação perfeita. Eu nem sempre concordo com o Luís Marques Mendes, mas eu acho que... Desculpem lá, tive aqui um acidente de percalço, não é? Mas a verdade é que nesta explanação que ele aqui faz, é muito interessante mesmo. Concordo em absoluto, principalmente nesta parte, na percepção mediática e comunicacional que o público vai ter perante Trump, porque dos 2 candidatos, de um lado temos alguém que leva um tiro na orelha e a primeira coisa que faz é levantar-se rodeado por malta dos serviços secretos, levanta o punho e diz nós vamos ganhar. E do outro é alguém que faz uma conferência de imprensa a falar com jornalistas depois de uma cimeira da NATO, confunde o Putin com o Zelensky, o Trump com a Kamala Harris e não sabe bem onde é que fica a Rússia e a China e acaba por confundir os 2 países. Portanto, para quem vai votar, tudo isto importa. Especialmente para o eleitor americano, que não vê assim tanta diferença entre democratas e republicanos, porque para muito eleitor americano, no final do dia, independentemente de estarem lá os democratas ou os republicanos, os Estados Unidos, no final do dia, vão ser sempre os Estados Unidos. America is always America. Independentemente de estarem lá os democratas ou os republicanos. A perspectiva talvez seja a mesma, não é? Quase uma questão de modelo de elitismo competitivo. Portanto, para muitos americanos, essa é a questão diferencial do seu voto. Frágil, sempre à defesa e cada vez com um discurso menos claro e menos assertivo. Portanto, a campanha para os democratas vai ser agora cada vez mais difícil. Sim. E para os republicanos cada vez mais fácil. E a ironia das ironias, veja bem este ponto, a maior ironia de tudo isto
É que tudo isto acontece porquê? Por um excesso de violência política nos Estados Unidos. Quem é o maior causador deste excesso de violência? Trump. O próprio Trump. 15. Eu não sei se é justo dizer que o Trump é o maior causador da violência nos Estados Unidos. Eu relembro-me dos riots nos Estados Unidos há cerca de 2, 3 anos atrás, quando havia motins, lojas a serem queimadas por causa da questão do Black Lives Matter e etc. Não foi o Trump diretamente que impingiu isso. Aliás, muitos representantes da esquerda mais radical é que o acabaram por fazer, não é? E isso é uma índole de violência muitíssimo superior. O que aconteceu no Capitólio não é exemplo para ninguém, como devem imaginar. Agora, ditar que o Trump é o principal promotor de violência quando houve declarações políticas onde claramente era dito que Trump teria que ser eliminado, mesmo que seja no sentido característico político, parece-me injusto. Também não vamos ser ingênuos ou facciosos e dizer que do lado dos republicanos ou à direita não houve alguma agressividade excessiva em determinados momentos. Houve, efetivamente houve. Agora, dizer que o Trump é o principal causador disso parece-me repescado. Muito puxado até. Muito puxado até. Incentivou o Capitólio, que tem sempre uma linguagem terrivelmente crispada. E ele é o maior incentivador da violência política. E aliás, quando foi E nomeado, agora estava passa- precisamente a falar da imigração. Claro. E acaba por ser atingido E agora- por um concidadão. Agora, você veja bem, ele é o maior causador da violência política e acaba a ser o maior beneficiário da violência política. Isto são ironias terríveis. Ele é o causador e ao mesmo tempo o beneficiário e, portanto, isto não, para Assim, eu acho que é um bocado forte dizer-se que ele é o beneficiário quando ele está literalmente a meio centímetro de morrer. Politicamente eu percebo o que é que o Marcos Mendes está a dizer, ele não está mal intencionado a dizer isto, mas eu acho que é um statement forte, atenção. Mas eu não concordo com esta questão da violência política. Não concordo de todo e acho que é perigoso. Ou seja, dizer isto, mesmo que não seja mal intencionado, é cair no mesmo erro que os democratas fizeram ao aterrorizar mediaticamente aquilo que Trump é. Alguém com o qual discordam, talvez na forma e no conteúdo, certo? Mas que depois, se calhar, não é a melhor forma de o caracterizar porque podemos ter reações adversas a nível populacional. Portanto, é não fazer a mesma coisa, não é? É que isto é cair exatamente no mesmo erro, digo eu, não é? quem acha que Trump é um perigo para os Estados Unidos, um perigo para o mundo, um perigo para a Europa, obviamente que isto não são boas notícias, mas parece-me, para ser honesto e isento, parece-me inevitável que isto vai dar um empurrão muito forte para a eleição de Donald Trump. Concordo sim. Enfim, também não podemos concordar em tudo e, portanto, eu também estou a tentar ser isento e, portanto, algumas coisas eu concordo e outras não concordo. Faz parte. Agora é a vossa vez de comentarem, meus amigos. Escrevam aí nos comentários o que acham. Metam like no vídeo. Subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.